Opa, bom, eu adoro despedidas. Mas isso não é um motivo pra você fechar esse vídeo e ir embora. Calma aí que a gente vai conversar sobre o filme de hoje, tá? Então, pra você não fechar esse vídeo e ir embora, e também pra eu te explicar o porquê que eu adoro despedidas, vamos logo pro filme da vez, que é Deadpool e Wolverine. Pelo título desse vídeo aqui, você já deve saber que eu tô falando da despedida da Fox e do que a Fox fez pelo gênero de super-heróis em toda a história dela nos últimos 20 e poucos anos. Quase 30, né? Mas antes da gente falar sobre essa despedida, eu peço só a licencinha porque eu vou falar um pouquinho sobre Deadpool e Wolverine. Primeiro, sobre o filme em si, porque eu acredito que são duas formas extremamente interessantes de olhar para esse filme aqui. Eu não vou contextualizar, pode ficar tranquilo, eu vou direto ao ponto pra gente falar sobre despedidas logo no final. Deadpool e Wolverine é divertido, parece um novo motivo para trazer o Hugh Jackman de volta à ação como Logan ou Wolverine, e também, é claro, mais um motivo para ganhar dinheiro em cima desses dois personagens. Muitos até falaram sobre esse filme ser a salvação do MCU, ele até brinca com ele ser o Jesus da Marvel. Mas se for isso mesmo, se for essa a visão, provavelmente a Marvel tá muito ferrada. Isso porque o longa traz alguns dos principais problemas que eu encaro como principais problemas para Marvel, principalmente do jeito de se contar uma história. E isso eu direciono especificamente para os dramas dos personagens que devem e são obrigados a levar a história nas costas. Eu sei, esse filme aqui passou pela greve dos roteiristas e tal, ficou a maior parte do tempo parado durante essa greve. E isso é extremamente perceptível quando a gente fala de Deadpool e Wolverine. A gente consegue perceber alguns momentos em que esses dramas não são bem explorados, mas é claro, eles são muito bem mascarados com algumas piadas ou algumas outras aparições. Isso se deve muito ao trabalho da direção, que consegue contornar muito bem essas situações. Mas assim como a gente viu no Revisitando Franquias do Deadpool 2, essa falta de criatividade e esses problemas com os dramas dos personagens não é em si uma novidade. Mas aí você me pergunta, por que aqui em Deadpool e Wolverine não é tão problemático quanto em Deadpool 2? Eu te respondo que ali em Deadpool 2, o filme tentou trabalhar o drama do Wade Wilson. E aqui, o filme nem tentou, mas isso não é algo negativo, tá? Tem uma motivação para a jornada acontecer? Tem motivo, isso tem. Mas se você quiser saber esse real motivo e saber o porquê que ele tá brigando tanto por essas pessoas, aí você vai ter que voltar nos filmes do Deadpool, ou você vai ter que voltar nos filmes do Logan, ou você vai ter que voltar nos filmes da Marvel, lá da Fox. Aqui a gente já tá no fim do mundo deles, então a gente não tem tempo para parar para te explicar a história. Isso é bom e também é ruim. Como eu já falei várias vezes sobre os filmes da Marvel, há um problema de a gente não conseguir se conectar com outras pessoas para além desse grupinho de quem já acompanha as histórias da Marvel. Mas ao mesmo tempo isso é bom porque fala assim, se você quiser acompanhar a minha jornada, essa é a minha jornada. Você vai ter que voltar lá e acompanhar a minha jornada. Não precisa voltar em 996 milhões de filmes. É claro, se você quiser o contexto total, aí você vai lá e acompanha. Mas, de fato, não é tão necessário assim. É uma jornada simples e divertida. Se você quiser comprar essa história, você nem precisa voltar nos outros. Mas é claro, você vai perder muita coisa. E aí tem esses dois lados, de quem tá de fora da brincadeira e de quem tá dentro. E de que lado eu tô? Aí a gente vai ter que voltar alguns minutinhos atrás e falar sobre como eu amo despedidas. Aqui, como eu havia falado, a gente tem algumas despedidas dos heróis da Fox. E aí a gente pode trazer o Wesley Snipes como Blade, ou a própria Jennifer Garner como Elektra. Tem até o Channing Tatum se despedindo do seu Gambit, que nunca nem saiu do papel. A despedida do Logan em si aconteceu lá no terceiro filme solo desse super-herói, que a gente já até viu no Revisitando Franquias do Logan. Só que a despedida do Wolverine em si, ela só veio acontecer aqui. E não à toa a gente tem, talvez pra mim, a melhor versão do herói na tela. Não do personagem Logan Wolverine, mas sim do próprio Wolverine como herói. E tem um motivo bem simples pra mim, porque aqui mostra mais ou menos ele com o seu grupo de heróis, os X-Men. Então a dinâmica dele como um super-herói, não como um indivíduo do mundo, como a gente vê em Logan. São formas bem distintas de trabalhar um personagem, Logan e o Deadpool Wolverine. Mas eu acho que eu já falei aqui como eu gosto de quando um filme tenta trazer algo diferente, pelo menos no desenho dos seus personagens. Mas é claro, se a gente tá falando do Wolverine ou do Logan, a gente não poderia esquecer de alguém que é extremamente importante para isso, o Hugh Jackman. Mas não só o Hugh Jackman, tá? O Ryan Reynolds novamente é destaque de um filme que tem o Deadpool. A química entre Hugh Jackman e Ryan Reynolds é palpável, sabe? É palpável. Seja ele como o Wolverine ou seja o Deadpool dele, os dois se complementam ali com as suas características, um mais sisudo, outro mais sarcástico, um mais calado, outro mais faladeiro. E isso é sensacional como os dois se completam e como isso se encaixa muito bem na tela. O diretor, Sean
Sean Levy sabe aproveitar a química e esse complemento desses personagens, deixando a câmera acompanhar eles como se não precisasse fazer mais nada. E esse talvez seja um dos problemas, talvez ele não soube muito bem orquestrar a história para que a gente comprasse ainda mais ou pra gente mergulhar ainda mais nos dramas dos personagens para acompanhar isso. Até porque nem só de piadas, carisma e improvisação se faz um bom filme. Bom, eu taquei o pau em Deadpool e Wolverine, mas eu acho que eu posso dizer que eu me diverti muito mais com Deadpool e Wolverine do que com o Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Isso se dá porque esse longa aqui não tem vergonha na cara de ser um parque de diversões. Ele sabe o que você está procurando e ele vai te entregar isso. Até o próprio Deadpool fala, vamos entregar agora a cena que todo mundo queria ver, quando ele vai lutar com o Wolverine. Ele, o Ryan Reynolds, ou o Deadpool, ou o Sean Levy, ou o próprio Hugh Jackman se juntam e falam assim, vamos curtir, e é isso que importa, vamos se divertir fazendo esse filme. E com isso, Deadpool e Wolverine me traz aquela sensação de estarmos em um rolezão de amigos. Mas não um rolê qualquer, um rolê de despedida de quem vai passar um bom tempo sem se ver ou não sabe se vai se ver novamente. É como aquele último rolê, e como a gente não sabe se vai ter outras opções, a gente tem que aproveitar a cada segundo. As piadas não são as melhores, os dramas dos personagens também não são, mas homenagear quem teve pouca chance de fazer algo realmente bom ou de qualidade para esse gênero com o último estúdio, isso me pega demais. Até porque a gente sabe que o Hugh Jackman provavelmente ele não seria a outra escolha para ser o Wolverine. Na época ele não foi isso. E o filme até brinca com ele sendo parecido com um dos quadrinhos para torcer o nariz da galera que tava falando isso na época. O próprio Chris Evans, que foi o Capitão América, já não seria uma das escolhas ideais porque ele fez o Tocha Humana e a galera já tava torcendo o nariz por conta do filme não ter uma qualidade muito boa. E olha que esses filmes do Quarteto Fantástico me inspiraram a ir atrás da equipe e hoje ela é uma das minhas favoritas nos quadrinhos. Mas bom, o filme parece que foi feito para os renegados fecharem seus arcos e contarem os últimos passos das suas histórias. Foi feito para que a gente pudesse nos despedir desses personagens que a gente tinha alguma afeição. E eu, como um dos caras que foram deixados de lado quando era menor e que adorava o Tocha Humana, o Quarteto Fantástico, ou achava o máximo o Blade do Wesley Snipes, putz, eu cumpri demais essa jornada. Eu coloco os meus fones e digo, let's fucking go! Esse foi o meu comentário sobre Deadpool e Wolverine. Eu me diverti pra caramba com esse filme. Eu esperava que fosse ser um filme divertido e bobinho até, com umas piadas legais e uma outra aparição. Até brinquei com a minha namorada antes de começar a sessão de como seria aproveitado cada arco. E não foi uma surpresa, mas foi reconfortante e muito divertido acompanhar essa jornada do Deadpool e do Wolverine, principalmente essas despedidas. Aqui embaixo tá passando as minhas redes sociais, algum lugar daqui, e você pode me seguir também se você quiser no Letterboxd, também tá na descrição, e nas minhas outras redes sociais você pode me encontrar mais fácil também, colocando o @RickGomeia. É isso, te espero no próximo vídeo e tchau!